Gente, então vamos para a aulinha de história aqui, a história do Brasil. Na última aula, a gente terminou ali a questão das invasões holandesas, e aí no finalzinho dela, eu comentei sobre esse início da economia mineradora, né? Uma certa crise do sistema açucareiro no Nordeste e esse início da economia mineradora na região das Minas Gerais, que é o que a gente vai entrar hoje. Estou compartilhando a tela aqui para mostrar uma luzinha. Compartilhou aí, meninos? Aham, Oi? certinho. Fechou então. Foi. Então, vamos lá. Então, gente, hoje basicamente a gente vai falar sobre a economia mineradora. Então, a gente não tem que tirar das nossas cabeças a questão é, a região Nordeste está sofrendo declínio da produção açucareira, tendo em vista tudo que a gente viu na última aula, né, sobretudo a questão da saída dos holandeses, então está havendo declínio, né, nessa região. A gente tem que ter noção que nesse período do século de meados do 17, meados do século 17, já estão havendo as bandeiras que a gente viu na aula anterior à aula das invasões holandesas. Então, a gente está dentro desse contexto da América Portuguesa, em que o declínio da economia açucareira, na região sul, sobretudo na região onde hoje é São Paulo, está ocorrendo essas entradas dos bandeirantes, e a princípio, essas entradas no interior do continente, né? E a princípio escravizando e caçando os indígenas e fazendo tudo aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores. E num segundo momento, as entradas estão indo em busca dos metais preciosos, tá? E esses metais preciosos vão ser encontrados até porque a gente viu que meio que concomitantemente a esse declínio e essa saída dos holandeses do Nordeste, esse declínio do sistema açucareiro, também está ocorrendo essas descobertas das minas, das regiões das Minas Gerais. E também a gente vai perceber que nesse período, com essa notícia, um contingente muito grande de pessoas vai começar a ir para essa região mais central, né, da América Portuguesa. E aí terá aí realmente início essa questão da economia mineradora, né, na região das Minas Gerais. A gente tem que ter em mente, como eu já falei, que apesar dos pesares, sim, os bandeirantes eles têm uma responsabilidade um pouco grande nessa descoberta do ouro, tá? Porque nessa região das Minas Gerais, o metal precioso que mais não, né? Mas o que mais a princípio foi explorado foi o ouro, e o segundo momento vai ser o diamante. Então vai ser diferente da América espanhola, em que a prata vai ser muito explorada, tá? Então aqui na América Portuguesa, na região das Minas Gerais, o que vai ser explorado mesmo vai ser o ouro, tá? Em um segundo momento, o diamante. Mas os bandeirantes são, querendo ou não, apesar dos pesares, são os grandes responsáveis, tá? Por essa descoberta do ouro nessa região. E também é um pouco interessante, né? Porque essas regiões onde o ouro foi encontrado são regiões mais montanhosas e que não era de ocupação indígena. Olha que coincidência. Então, essas regiões onde não havia ocupação indígena e que no primeiro momento os indígenas foram aprisionados, enfim, pelos bandeirantes, essa região foi a região que foi descoberto o ouro e que ele foi explorado, tá? E quando começou a chegar essas notícias da descoberta de ouro, a gente voltamos, né, para esse contexto de crise, tá, gente, do da coroa portuguesa e crise na América Portuguesa, como eu já falei, é o declínio da economia açucareira, a coroa portuguesa em um momento de grande crise, porque acaba de sair dos domínios da União Ibérica, ali em 1640, então é realmente uma crise instalada tanto na metrópole quanto na colônia, tá? Então a gente tem que ter em mente isso. E aí, a coroa portuguesa vai começar a imprimir diversas e até rigorosas e severas legislações em cima desse ouro descoberto, tá? Então a gente vai ter que ter em mente que um número muito grande de pessoas vai para a região das Minas Gerais e a coroa portuguesa fala, tá, agora esse é o nosso produto econômico, já que estamos em crise, o ouro é o ouro, né? Então o ouro tem um valor muito grande. Então a gente vai começar a colocar rigorosas leis em cima desse ouro que está sendo explorado, tá? Então a gente tem que ter muito em mente isso. E aí eu coloquei um mapinha aqui dessas regiões, né?
onde era a área de extração de ouro e onde era a área de extração de diamante. O diamante a gente vai falar daqui a pouco, mas essa área amarela aqui era a área de extração de ouro, então a gente vê que o ouro ele foi extraído muito nessa região de Cuiabá e Minas Gerais, então a gente percebe aqui, ó, Vila Rica, São João del Rei, Sabará, Ouro Preto, então toda essa região, Vila Rica que futuramente vai ser denominada de Ouro Preto, então toda essa região que a gente conhece muito bem, né, do interior de Minas, que é super turística, eram as regiões em que o ouro era explorado, tá? E essa região de roxinho era a região da Diamantina, onde o diamante era explorado, que é o Arraial do Tijuco, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Então, a coroa portuguesa vai começar a impor rigorosas leis em cima desse ouro explorado, tá, gente? Então, temos que ter em mente isso, dentro desse contexto de crise da coroa portuguesa. E essa primeira lei mais firme é o Regimento das Minas, tá? Basicamente, o que era o Regimento das Minas? Era permitido a livre extração do ouro, desde que coubesse a coroa uma quantia desse ouro que era obtido. Então, era pago o quinto. Então, ou seja, você, enquanto uma pessoa comum, ou até uma pessoa que compraria escravos para explorar esse ouro e para extrair esse ouro, tinha total liberdade para poder extrair o ouro, tá? Porém, uma quantia, o quinto, teria que ser pago à coroa desse ouro. Então, esse era o regimento das minas, tá? Então, querendo ou não, a coroa ia enriquecer muito nesse sentido com esse pagamento do quinto, tá? E conforme ia se descobrindo mais e mais jazidas, assim, essas legislações iam se tornando cada vez mais centralizadoras e mais precisas e diretas em cima dessas pessoas que estavam extraindo e explorando ouro nessa região central da América Portuguesa. E aí, no início do século XX, surgem as intendências das minas. Então, no século XX, olha, no século XVIII, surge as intendências das minas, tá? Então, é um outro meio legislativo de conseguir controlar essa exploração e essa extração de ouro, tá? Então, a coroa portuguesa estava muito em cima desse ouro, porque pensa, você tem uma colônia, nessa colônia foi descoberto ouro, vamos dizer assim que virgem, porque ninguém tocou nesse ouro, é um ouro que está lá, enfim. A coroa portuguesa cresceu muito o olho e teve que colocar o seu estado, basicamente, esse estado monárquico, enfim, teve que colocar as leis do estado e se impor em cima disso, tá? Então foram criados diversos mecanismos, diversas estruturas e diversas leis para esse domínio do ouro nessa região. Então, nesse início do século XVIII, foi criada as intendências das minas, a intendência das minas, e basicamente todos os assuntos envolvendo ouro nessa região, essa região que estava recebendo uma quantidade muito grande de gente, qualquer assunto dessa região mineradora, eles seriam respondidos pelo rei, tá? Então, pelo e para o rei. Então, óbvio ali que existiam mecanismos burocráticos, não era o rei que estava ali, mas existiam pessoas a mando do rei que estavam ali e que estavam respondendo e servindo ao rei e basicamente fiscalizando essa região, tá? Porque, como eu disse, é uma região altamente de um interesse altíssimo por parte da coroa. E aí, como eu disse, uma forte presença do Estado, e essa extração de ouro, como eu disse também, ela era livre, porém, qualquer jazida que fosse descoberta, qualquer nova jazida descoberta, ela teria que ser comunicada imediatamente a essa intendência das minas, tá? Então a gente tem que ter noção disso. Não era tudo tão livre e bonito assim, não. Então, qualquer jazida que fosse descoberta, ela tinha que ser comunicada imediatamente à intendência das minas. E aí, a partir do momento que ela fosse comunicada à intendência das minas, a questão era, a região da jazida, onde era descoberto o ouro, ela seria subdividida em lotes. Esses lotes, naquele período, eram chamados de datas. Então, era descoberto o ouro, era descoberta a jazida de ouro, imediatamente teria de se comunicar à intendência das minas, a intendência iria, basicamente, demarcar aquela região e subdividir aquela região em lotes ou datas, tá? A partir do momento que esse terreno era subdividido, quem descobriu a jazida poderia escolher
a data que ele queria para extrair e para explorar o ouro. Enquanto as outras pessoas, iria haver um leilão das datas, e aí sim as datas seriam distribuídas para as outras pessoas. Tá? Lembrando que quem ia extrair esse ouro, as pessoas que estavam extraindo esse ouro, basicamente, eram pessoas com certo dinheiro e com de certa forma, que poderiam ir até as minas, se assentar naquele local, até mesmo adquirir mão de obra escravizada. Pessoas negras vindas da África também eram escravizadas para essa mão de obra e explorar o ouro. Tá? Então não era uma coisa tão livre assim também, tá, gente? Só para ter noção em relação a isso. Então, como eu já falei, o quinto era pago e também tinha um outro imposto, vamos dizer assim, que era a captação. Então também era paga a captação, a coroa. E o que era a captação? Era uma quantia em ouro paga pelo próprio minerador. E essa quantia em ouro ela era em proporção ao número de escravos que esse minerador tinha para trabalhar na mineração. Então, quanto mais escravos o minerador tinha, mais quantidade em ouro ele iria pagar a coroa. Tá? Então, essa conta era feita em proporção. Então, esse era o imposto da captação, tá, gente? Então, é legal a gente pensar isso, porque também foi usada a mão de obra escravizada na região das Minas Gerais. Então, aquela coisa, né? O Brasil realmente, ao longo do Brasil colônia e também ao longo do Brasil império, tá? Ele foi moldado, ele foi estruturado em cima da mão de obra negra escravizada. Então a gente tem que ter muito isso em mente para poder entender o Brasil, para poder entender hoje o Brasil. Porque a gente consegue perceber que na economia açucareira está rolando isso, na economia mineradora está rolando isso, e é um movimento, e um comércio, e um sequestro que gerava muito lucro para quem estava praticando. Então ele não iria deixar de ser feito porque os grandes estavam ganhando muito dinheiro, infelizmente, tá? Então, como eu falei, uma quantidade muito grande de pessoas começa a ir para essa região e aí vai começar a ter uma dificuldade de fiscalização por parte da coroa, tá? Então, é interessante a gente saber isso, porque esse ouro começa a ser, pensa que está indo uma quantidade muito grande de pessoas explorando o ouro e extraindo o ouro e, enfim, tudo aquela loucura, aquela serra pelada dos anos do século XVIII, assim, e mesmo a coroa se impondo com leis, enfim, dava umas escapadas, as pessoas conseguiam escapar dessa fiscalização. Então a coroa vai começar a ter uma dificuldade muito grande de fiscalização dessa região, tá? E também isso vai ser ajudado por quê? Porque o ouro brasileiro, sobretudo nessa região, né? Porque o ouro basicamente foi encontrado nessa região central aí, era o ouro de aluvião. E o que é o ouro de aluvião? É um ouro que ele é em pó. Então, o ouro em pó, ele é mais fácil, e ele é obtido somente através do garimpo, tá? Então, aquelas imagens dos garimpeiros, eu até peguei uma imagem aqui, essas aqui são as pepitas de ouro, né? Então, é um pozinho ali que é selecionado ali através do garimpo, tá? E ele é muito facilmente contrabandeável. A gente pode muito bem colocar essa quantia aqui no bolso e sair andando por aí. E então o contrabando era muito frequente, né? Então por isso dessa dificuldade de fiscalização por parte da coroa. Então a coroa, percebendo isso, ela vai começar a colocar mais e mais limitações e mais fiscalizações em cima disso. Então, em 1709 vão ser criadas as casas de fundição, tá? E o que eram as casas de fundição? Basicamente, todo ouro que fosse obtido nessa região, que fosse extraído nessa região, ele teria de ir diretamente para a casa de fundição. E essa casa de fundição era uma instituição, vamos dizer assim, da coroa, tá? Era uma instituição da coroa portuguesa que queria fiscalizar esse contrabando. Então, todo ouro que fosse extraído, enfim, pelo dono da terra ali, pelo dono da data, enfim, ele teria de ir diretamente para a casa de fundição. Nesse local, esse ouro, ele já ia ser fundido em barra, tá? Então, esse contrabando já ia ser dificultado, porque o ouro já ia ser fundido em barra. Ele seria pesado, ele já ia ser lacrado,
o seu valor ali já seria definido, e o quinto já seria pago diretamente. Então a coroa basicamente estava monopolizando tudo isso, estava colocando na mão dela, porque ela já separava o quinto, já fazia todo o trabalho, essa casa de fundição já fazia tudo, assim, por conta desse contrabando que estava rolando desse ouro em pó, tá? Então a gente tem que ter noção disso, que a coroa ela quer fiscalizar mais, ela quer se impor mais em cima disso por conta de, enfim, de contrabandos e roubos que estavam acontecendo na região, tá? Então a casa de fundição tinha essa função mesmo. O ouro extraído ia direto para a casa de fundição, ele já era fundido em barra, ele já ia ser pesado, já ia ser lacrado, enfim, já todos os procedimentos iam ser feitos, inclusive o quinto já ia ser pago ali, então provavelmente deveria ter um funcionário da coroa que já ia pegar o quinto, já ia pegar essa quantia de ouro que era o quinto, e já ia pegar para ele, que já ia ser mandado para a metrópole, e o resto ficaria para o dono da data, enfim, para a pessoa que extraiu e que explorou o ouro, tá? Então é legal a gente entender isso, porque o contrabando vai começar a diminuir muito nessa região. E aí, com toda essa fiscalização da coroa, a gente tem que ter em mente que 30 mil pessoas estavam nessa região somente no início do século XVIII. Então, nesse ano aqui, foi feita uma conta, e nesse ano aqui de 1709, 30 mil pessoas já estavam na região. Vamos ter em mente, gente, que a gente está na América Portuguesa, na colônia, no comecinho do Brasil colônia, se a gente for ter noção disso, e 30 mil pessoas já estão nessa região, tá? Hoje, pra gente, pode parecer pouco, assim, uma cidade de 30 mil pessoas não é muita coisa, mas para aquela época é muita gente, então a gente tem que ter um pouco de noção disso. E esse fluxo aumentava cada vez mais ao longo do século XVIII, tá? O fluxo ia aumentando, enfim, era um contingente muito grande de pessoas indo para essa região, porque enfim, as notícias se espalhavam e é ouro, né? Então a gente tem que ter noção disso. E aí, nesse contexto, iam surgindo, a princípio, os arraiais, né? Então eram pequenas vilazinhas, pequenas comunidades, e que deram origem às cidades, né? Então as principais cidades desse período, que hoje são cidades turísticas ali em Minas Gerais, surgiram. Então, Ouro Preto, que a gente viu ali naquele mapinha, inclusive, Sabará, São João del Rei. Então, pequenas cidades vão surgindo e que são as principais cidades daquele período, né? Então, a gente tem que ter muito em mente essa questão. E, além do mais, como a gente viu na economia açucareira ali do Nordeste, quando se tem uma atividade econômica muito forte e muito frequente e que surge de maneira muito abrupta e que está gerando riqueza, em torno dessa economia, em torno dessa atividade econômica, surgem pequenas atividades econômicas para poder sustentar, basicamente isso. Até porque as pessoas que estão indo para essa região, elas precisam comer, precisam beber água, precisam sobreviver, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. E aí vai primeiro começar a surgir um vasto comércio, né? Então vão começar a surgir estradas adentro do continente, adentro da América Portuguesa, para chegar a essa região, até porque o ouro precisa sair dessa região central e ir em direção ao porto, e também mantimentos precisam chegar do litoral para essa região, ou da região centro-sul do continente, da América Portuguesa, para essa região das Minas Gerais. Então vão começar a surgir diversas rotas comerciais nas entranhas do que hoje ali é a região de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Vão começar a surgir diversas rotas comerciais, tá? Então é essa questão dos mantimentos que precisavam ser levados para essa região das Minas Gerais, também dessa mão de obra escravizada vinda do continente africano, que era levada por essas rotas, tá? Então a gente tem que ter noção disso. E fazendo um paralelo com o que a gente viu na economia açucareira no Nordeste, a atividade pecuária também vai ser importante. Por quê? A pecuária nesse período era muito usada para o alimento, obviamente, e para tração e locomoção de transporte, tá? Então, vai surgir em torno dessa região uma atividade pecuária, sobretudo no centro-sul da região de Minas Gerais e do que hoje é o Brasil, tá? Então, a gente é bem conhecido no Rio Grande do Sul a questão do charque, enfim, o Bruno pode falar melhor que eu, aquelas planícies com gado, não é assim, Bruno? Como que é?
É isso mesmo. Era a prática comum assim dos portugueses e de outros povos europeus que iam colonizar, quando chegavam na Terra, antes de ter assim a pretensão de fato ocupar o território, largar boi, vaca, assim, largar esses animais, mula no caso, né, mas assim, cavalo também, no pasto deixar se criar, que daria alguns anos, algumas décadas, quando voltassem, era comum que esses bichos se proliferassem soltos no mato, Sim, e assim, a região ali do Rio Grande do Sul, a região da Argentina, o sul do Brasil ali, bem aquelas planícies lá do Pampa, foram muito impressionantes nisso, assim, porque esse gado virou quase uma praga, assim, não tinha mais como controlar, tinha uma quantidade assim, infinita mesmo para o consumo da época desses animais. Então, a atividade econômica principal daquela região, assim, quando começou a colonização de fato, assim, algumas décadas depois de 1500, né, foi em volta dessa, da carne desses animais, sabe, do couro e tal. E depois, alguns séculos depois, quando o Brasil começou a ter essa economia mais dinâmica, né, com a extração de pedras preciosas, metais preciosos lá em Minas, foi muito importante essas criações de gado para que se abastecesse essa região, como o Eduardo falou, assim, levando o charque, que é carne seca, né, sim, sim. e levando também o boi para fazer serviço de carga mesmo, levar mula para fazer serviço de carga, etc. Não, mas é realmente isso, é entender essa atividade que surge em torno da atividade principal, né? Então, é muito interessante a gente saber isso. E como a pecuária, né, ela tá sempre presente nessa questão. Primeiro ali no interior do Nordeste, né? Então, abastecendo os engenhos de açúcar. E nesse segundo momento, abastecendo essa região das Minas Gerais, tá? E aí, a gente vai para esse ano aqui, ó, 1729, porque é descoberto diamantes na região do Arraial do Tijuco, tá? Então, um novo metal precioso vai ser descoberto nesse ano de 1729. E aí, a gente tem que ter primeiro em mente que os diamantes eles só vão ser achados nessa região, então ele não vai se distribuir que nem o ouro, tá? Porque a gente percebe aqui que o ouro ele vai se distribuir, então tem aqui em Cuiabá, tem essa região aqui, que enfim, é uma região de certa forma até grande, e aqui na Diamantina vai ser só descoberto nessa região do Raio do Tijuco, na Diamantina, tá? Então é uma região muito pequena e que esse diamante vai ter um valor muito alto e ele vai ser explorado e extraído muito rápido. A gente vai perceber isso agora. Por quê? Tem um valor muito alto o diamante, até mais alto que o ouro, tá? E aí foram declarados o estanco régio, tá? O que é o estanco régio, basicamente? A extração por esse alto valor do diamante ficaria na mão da coroa. Então, por exemplo, com a extração do ouro, qualquer pessoa poderia sair da metrópole ou sair de outra região da América Portuguesa e ir para a região das Minas Gerais e extrair, explorar ouro, óbvio, dentro daquela lógica e daquela estrutura que eu já expliquei, tá? No diamante, surgiu o estanco régio, então a coroa impôs o estanco régio, que era a exploração seria única e exclusivamente da coroa. Então as pessoas que estavam explorando eram pessoas da coroa, tá? Eram pessoas que estavam basicamente trabalhando para a coroa mesmo. E aí essa região foi cercada, foi criado o distrito da Diamantina, que a gente conhece aqui, que está inclusive aqui, nesse mapinha aqui. Então foi criada a Diamantina. Então a coroa realmente monopolizou essa extração e exploração de diamante, tá? Então a gente tem que ter muito essa noção, até que os direitos de exploração, como eu disse, ele vai ser dado para particulares, então para pessoas que estão trabalhando, né, para a coroa, e eles deviam pagar uma série de impostos e uma série de tributos ali, de valores para a coroa realmente garantir esse valor, esse lucro em cima do diamante, tá, gente? Então era realmente algo que estava monopolizado na mão da coroa. E aí, o apogeu, basicamente, da mineração
a região das Minas Gerais foi entre o comecinho do século XVIII, sobretudo 1740, até 1770. A partir desse período, óbvio que não é um rompimento abrupto, tá? É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Então, a partir desse período ali, vai começando a ocorrer uma decadência dessa exploração. Por quê? Ouro não se produz, não planta, não colhe, enfim, não nasce. O ouro, na verdade, ele nasce e aí depois você explorou ele e acabou. Então, vai começar a se esgotar as jazidas. Além desse esgotamento, as práticas impostas pelos portugueses e pelas pessoas que estavam explorando esses metais preciosos nessa região eram práticas muito rudimentares. Então, essa atividade começou aí, começou a decair, enfim. Ao final ali do século XVIII, já está decaindo muito essa atividade e nas próximas aulas a gente vai entender a consequência disso, tá? E aí, com a decadência da exploração do ouro, a gente vai ver um quadro de crise interna, tanto na América Portuguesa quanto na coroa. Por quê? Porque a extração de ouro e diamante nesse período era a principal produção da colônia. Assim, a colônia estava se enriquecendo em cima disso. Vamos lembrar. Tanto a colônia quanto a coroa. Vamos lembrar, Portugal estava em crise, gente. Portugal saiu da União Ibérica, estava em crise. O açúcar basicamente não dava conta de todo o lucro que a coroa precisava. Então, a partir do momento que começa a decair essa exploração, essa extração de ouro, começa a surgir uma nova crise interna, tanto na metrópole quanto na colônia, tanto em Portugal quanto na América Portuguesa. Então, a coroa vai começar a cobrar impostos mais elevados. Então, a coroa vai elevar o valor dos impostos que já eram pagos pelas pessoas que estavam ali explorando o ouro, que tinham as datas, que tinham sua região para explorar ali, que tinham seus territóriozinhos para explorar. A coroa vai aumentar esses impostos que já eram pagos por essas pessoas, tá? E com o aumento do imposto, as pessoas vão começar a ficar descontentes. Por quê? O lucro já não vinha na matéria-prima, porque estava em decadência. Então, o lucro, na cabeça da coroa, na cabeça do rei, tinha que vir dessa alta cobrança de impostos, tá, gente? Então, vai começar a ocorrer um descontentamento muito grande nesse sentido. E, basicamente, para fechar a tampa do caixão desse descontentamento, a coroa vai impor esse imposto aqui, ó, a derrama. O que era a derrama? Era, basicamente, você cobrar o quinto atrasado. Então, você começar a cobrar ferrenhamente esse quinto que estava atrasado. Porém, a cobrança, ela não viria somente, estou indo cobrar o quinto atrasado, assim, tipo, vai chegar uma cartinha na sua casa. Não. A coroa criou um exército chamado Regimento dos Dragões. Então, até peguei essa imagenzinha aqui para mostrar, basicamente, uma ilustração do que era o Regimento dos Dragões. Então, ela criou um exército de cobrança mesmo de impostos. Então, olha como que estava absurdo essa cobrança de impostos, olha como estava absurdo essa obsessão pelo lucro, porque a coroa estava vendo tudo ruim. Era um momento de crise de Portugal, tá? Então, os impostos começam a ser cobrados por esse exército. E aí vai surgir um sentimento muito grande de descontentamento, um sentimento antimetropolitano muito grande das pessoas que estavam nessa região. Porque pensa, a coroa está começando a cobrar impostos elevados, tá vindo o cara do exército cobrar os impostos atrasados, então começa assim a surgir um sentimento de antimetropolitanismo, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, mas um sentimento contra a metrópole, das pessoas que estavam nessa região. E temos que ter em mente, nós estamos no século XVIII. Já existiam pessoas que nasceram na colônia, que tinham raízes na colônia, que tinham raízes na América Portuguesa. Então fica mais fácil você se sentir contra a metrópole. Surgir esse sentimento antimetropolitano em uma pessoa que nasceu aqui na América Portuguesa. Então, século XVIII, sou ruim de conta, mas já são quase ali 200 anos, mais ou menos, enfim, dessa colonização, dessa exploração e dessa conquista da América Portuguesa. Então, já existiam pessoas
que nasceram aqui. Enfim, pessoas mestiças, pessoas dos pais que se relacionaram entre o senhor de engenho com uma escrava, ou, enfim, um bandeirante com uma indígena, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe. Então, já existiam pessoas que estavam aqui, que nasceram aqui, que tinham já raízes na colônia e que já tinham um sentimento pela colônia, pela sua terra. Então, a gente tem que ter muito em mente isso, porque isso é importante para a gente entender esse sentimento antimetropolitano e para a gente poder começar a entender as revoltas que vão surgir por conta disso que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então, acho bem interessante a gente ter isso em mente. Então, o ouro e essa exploração de metais preciosos, ouro e diamante, decai. A gente consegue perceber meio que um vácuo econômico na América Portuguesa, e já está ocorrendo essa crise do abastecimento e da produção de açúcar na região Nordeste. Então, é realmente ali o final do século XVIII, basicamente, é um momento de vácuo, assim, total na América Portuguesa, porque é o Nordeste já não produzindo tanto, as Minas Gerais com decadência de ouro. Então, é meio que ali, e um número muito grande de pessoas escravizadas vindo para o continente, tá um vácuo, assim. E aí, a gente vai ter que entender que, com Portugal, agora voltando um pouquinho no tempo e voltando para a Europa, tá? Porque vocês vão entender que vai surgir esse rapazinho aqui e o olhar para o continente vai se voltar, e a gente vai entender na próxima aula. Mas, com Portugal saindo da União Ibérica, Portugal, como eu disse, vai sair totalmente endividado da União Ibérica. Sobretudo, ele vai começar a criar dívidas com a Inglaterra e vai começar a depender muito da Inglaterra. E a partir desse momento, eu acho interessante que essa dependência e esse endividamento com a Inglaterra vai ser uma tônica ao longo do curso agora, tá, gente? É legal a gente entender isso. Então, vai surgir essa dependência e esse endividamento, tá? Dos portugueses com os ingleses. E aí, nessa crise, a coroa vai começar a tomar medidas um pouco mais opressivas em relação à América Portuguesa. Por quê? Como a gente está vendo, a América Portuguesa, nesse momento, é a principal fonte de recursos para a metrópole. Tá? Então, a metrópole vai começar a tomar algumas medidas mais opressivas e mais fortes para explorar cada vez mais a América Portuguesa e para ter mais lucro, para poder, enfim, não se endividar cada vez mais com a Inglaterra e com outras potências europeias. Então, o Conselho Ultramarino vai ser criado, vai ser criado companhias de monopolização do comércio entre a América Portuguesa e a metrópole, e vai começar a surgir uma pressão muito grande contra a escravização de nativos, tá? Por quê? Porque a escravização de nativos não gerava lucro. O que gerava lucro era esse comércio e sequestro de pessoas escravizadas no continente africano. Então vai começar a surgir essas questões de imposição da coroa portuguesa em cima da América Portuguesa, tá? Em cima da colônia. E esse momento de imposições e de uma certa opressão, ele vai ter seu apogeu durante esse século XVIII, durante essa exploração das minas. Tá? E aí, nesse ano de 1703, vai ser assinado esse tratado aqui, ó, Tratado de Mentwin, ou Tratado dos Panos e Vinhos. É um tratado que foi assinado entre Inglaterra e Portugal, que basicamente iria existir uma reciprocidade de pagamento de taxas alfandegárias entre Portugal e Inglaterra, tá? Então, seria, entre aspas, um acordo de amigos, entre aspas. Por quê? Porque esse tratado arruinou totalmente a economia portuguesa. Vamos entender agora por que arruinou. De certa forma, nesse começo, no século XVIII, é a sementinha ali da industrialização na Inglaterra. É bem pequenininho, mas já é sementinha da industrialização inglesa, tá, gente? Então, é o comecinho dessas indústrias inglesas. E aí, a entrada dos têxteis, então a entrada de tecidos ingleses que já eram produzidos na Inglaterra em Portugal, começou a entrar por um valor muito baixo, tá? E a Inglaterra vai começar a lucrar com isso. E aí, por entrar com um valor muito baixo, os tecidos ingleses vão ser mais consumidos pelos portugueses. O que vai acontecer? A economia têxtil portuguesa vai começar, que estava começando a nascer ali,
vai ser destruída, basicamente. Ela vai ser totalmente destruída. Por quê? Vale mais a pena você comprar um produto inglês que vem de fora, que é melhor produzido, que é uma indústria que já está nascente, que já está começando a se estruturar. Então, esse tratado vai basicamente destruir a economia portuguesa. Além do mais, Portugal, ele basicamente se restringiu a investir e a vender para fora vinho. Porém, esse produto ele tinha pouca demanda na Inglaterra. Os ingleses não consomem muito vinho, eles consomem chá. E por ele ter uma demanda muito baixa na Inglaterra, ele entrava também por um preço muito baixo na Inglaterra. Ou seja, os portugueses não tinham lucro. Ou seja, a gente está dentro de um momento de crise total na coroa portuguesa, crise total na metrópole, tá, gente? Então, a gente tem que entender isso. E aí, vai ficar para a próxima aula, vai surgir esse rapaz aqui, ó, o Marquês de Pombal. E ele vai ter intervenções muito claras, muito rígidas na América Portuguesa, porém na próxima aula a gente vê, tá? Então, de hoje foi isso, esse entendimento da economia mineradora e dessa crise total que está assolando a metrópole e a América Portuguesa desse século XVIII ali, sobretudo no final do XVIII, onde a gente está vendo uma crise muito grande tanto na metrópole quanto na colônia, tá? Gente, por hoje é isso e bons estudos aí. Para de apresentar.